Salve, queridos! Bem-vindos ao Palavra SA. Hoje nós daremos continuidade à discussão do livro de Eclesiastes, a parte 2 do vídeo. O livro que, para mim, é um dos livros mais legais que você verá na Bíblia. Por quê? Porque ele é a narração de uma pessoa, no caso o rei Salomão, em busca do seu sentido de vida, da vida dele, não da sua vida. Certo? Então ele não tenta empurrar nada para a gente, ele só relata, o que ele passou na busca por uma vida plena. O bom desse livro, entre inúmeros aspectos, é que ele não, como eu falei, ele não tenta te empurrar nada, o Salomão falando, cara, eu estava com a vida ganha, tudo tranquilo, Salomão, filho do rei Davi, herdou uma situação já muito boa, mas eu não encontrava sentido para a vida dele, ele buscando isso, ele narra essa busca, Então, relembrando, ele buscou o sentido da vida em diferentes lugares, achou que era por meio do conhecimento, aprendeu muita coisa, mas viu que não era isso que ia trazer plenitude para a vida dele, foi atrás do vinho, ele falou que vinho era uma bênção de Deus para a humanidade, e viu que também não era por aí. Chegou à conclusão de que, eu já sei, vou fazer grandes projetos. Fez, mas também não trouxe a plenitude que ele gostaria. Se entregou aos prazeres da vida, mas viu que também não era por aí. E pensou também, falou, já sei, o segredo da vida plenitude é deixar um legado para as próximas gerações, mas viu que também não conseguia satisfazê-lo e não adiantou. Ou seja, onde ele procurou, ele não encontrou nenhuma resposta, para a sua busca de ter uma vida plena. E ele narra, falou, cara, estou olhando aqui, observando a vida, estou vendo as coisas, e eu cheguei à conclusão que nada faz sentido, Ele relata, tudo era ilusão embaixo do sol, tudo era vaidade, Vaidade não no aspecto de a pessoa ser vaidosa, não, era tudo coisas dos seres humanos, a vida tem muita injustiça, tudo é ilusão embaixo do sol, ele fala muito disso, E aí ele chega a uma conclusão, fala, que peso que Deus colocou nos ombros da humanidade, Tem uma busca por uma vida plena, mas não consegue preencher, E aí ele fala, que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol. E olha que ele nem morava no Brasil para dizer isso, certo? Ele fala, gerações vêm e vão, mas a terra permanece sempre. O sol se levanta e se põe depressa e volta ao lugar onde se levanta. O vento sopra para o sul, vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira, Aquele momento da vida que você fala, cara, é tudo igual, O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer, veja, isso é novo? Não. Já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Então, cara, eu já estou aqui, eu acho que isso aqui é novo, mas já aconteceu antes, agora a gente fala muito hoje, é uma releitura, já aconteceu, vai continuar acontecendo, depois que eu for embora o mundo vai continuar,
Não tem nada, né? Nada de diferente, as coisas estão aí. Quer dizer, lembrando, né, que Salomão era um rei poderoso, mais sábio dos reis, as pessoas vinham até ele para conversar com ele, para aprender com ele. Então estava tudo de boa, né? Mas ele não conseguia se sentir pleno. E ele ainda fala, né, tudo é inútil e é correr atrás do vento. Né? O que é torto não pode ser endireitado. E aí então você agora percebe, né, a sabedoria da letra da música do El Chan, quando dizia: pau que nasce torto nunca se endireita, menina que requebra a mão, a mãe pega na cabeça. E aí vem, né, a parte mais importante desta pérola do cancioneiro brasileiro, que é segure o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan. Tá vendo? Né? Fala a verdade, você não sabia que Compadre Washington e Beto Jamaica nessa música estavam se referindo ao livro de Eclesiastes, tá certo? Provavelmente eles também não, né? Mas veja só, do alto do seu preconceito, você achando que essa música não era boa, quando na verdade eles estavam se referindo ao livro de Eclesiastes. Claro que não. Bom, mas aí Salomão continua, né? O que está faltando não pode ser contado. Quanto maior é a sabedoria, maior é o sofrimento. Ah, vá, jura? Né? Quanto maior é o conhecimento, maior é o desgosto. E isso é uma coisa, né, interessante, que isso já tem remarcado grande parte do pensamento da humanidade, seja na filosofia, na psiquiatria. Quanto mais você sabe, mais perguntas você tem, né? Então existe esse entendimento atualmente dos filósofos e pensadores, na verdade ao longo da história da filosofia, né, de que a nossa mente não consegue dar uma explicação razoável sobre a vida pela qual a vida vale a pena viver. Ou seja, nós não fomos dotados de uma capacidade de a gente se completar, de chegar à conclusão de que estamos vivendo uma vida plena, né? É interessante também ver como que o texto de Eclesiastes revela o sentimento de uma grande parte das pessoas que se dedicam ao pensamento nos dias de hoje, né? E lembrando que esse tema, que é tão contemporâneo para nós, esse mal que a sociedade sofre hoje foi escrito há 3.000 anos. Então não importa o momento que você viva, o ser humano é como se fosse uma coisa atávica ao ser humano, né? Esse sentimento de vazio. Agora, veja, é importante também dizer que o Salomão não está falando que o conhecimento é ruim, que aproveitar a vida não é legal. Não é isso, né? Ele diz que a nossa mente não consegue dar uma explicação razoável sobre a vida pela qual vale a pena viver. Ou seja, tudo que está nas mãos do ser humano, ele não consegue preencher essa lacuna. O que o Salomão está relatando no livro é ele está passando uma crise secular, ou seja, uma pessoa que não encontra na vida nenhum motivo para se sentir pleno. Não porque a vida dele, como eu falei, estivesse ruim, pelo contrário, estava indo tudo muito bem, nada a reclamar, tal, mas ele sentiu que o que certamente todos nós sentimos um dia na vida, que é esse vazio existencial, falta de sentido, a constatação de que tudo já aconteceu, que a vida não conseguirá fazer muito, né? Que a gente não conseguirá fazer muito para mudar algumas coisas, né, no mundo. As coisas já estavam aí, né, vão continuar aí. Então as coisas já estavam nessa forma quando a gente chegou, vão continuar sendo como sempre foi. E claro, assim, se você não sentiu isso ainda um dia na vida, você vai sentir. E não que eu esteja rogando praga, né? Apenas uma constatação baseada na experiência da humanidade. Então, o Salomão narra no livro essa angústia que é tão comum aos seres humanos. Eu me lembro que durante a pandemia, em 2020, eu estava passando por uma situação bem parecida. Eu comentava com as pessoas que eu estava vivendo um momento secular, né? O termo secular ele deu origem ao conceito de secularização, que é uma expressão que designa o processo de mudança pelo qual a sociedade deixa de ter instituições legitimadas pelo sagrado, baseado no ritualismo, na tradição, e torna-se cada vez mais profana ou secular, baseado na individualidade e na racionalidade.
racionalidade. É claro que viver num país laico é bom, onde há a separação do governo e da religião, né? Mas também a gente sabe que só a razão, né, não resolve as coisas. É preciso ir além da razão. Então Salomão, ele partiu para uma nova abordagem. Dado que ele não conseguiu encontrar satisfação na vida, ele passou a incluir Deus em sua busca, né? Então ele não encontra apenas respostas, mas sim conforto para as suas perguntas. E olha só, ele fala, para o homem não existe nada melhor do que comer, beber, encontrar prazer em seu trabalho, está tudo certo, né? Só que ele chega a uma conclusão. Ele fala, eu vi que isso vem das mãos de Deus. Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. É encontrar Deus agindo no nosso dia a dia, nas grandes e nas pequenas coisas. Ou seja, é o que eu sempre falo aqui. Se você tem uma caixinha de guardar Deus, pega essa caixinha, tira Deus de dentro, deixa Deus participar da tua vida e joga essa caixinha fora. Deus não cabe dentro da caixinha. Quando você acha que colocou Deus em uma caixinha, quem está na caixinha é você. E aí Deus fala com você, você não ouve, porque dentro da caixinha não pega o sinal do celular, e você não ouve, não é? Então, a solução que ele chegou para ter uma vida plena é incluir Deus na vida dele. Só Deus consegue me trazer essa sensação de preenchimento em uma vida plena. Então ele fala também, né, patrimônio é legal? Claro que é legal. Mas patrimônio sem Deus não levará ninguém a viver de uma forma plena. Sempre vai faltar alguma coisa. Aliás, é comum a gente observar, né, o buraco existencial de quem busca cada vez mais, tentando preencher a própria vida com objetos, casas, carros, obras de arte e tudo que o mundo físico, o mundo dos homens pode oferecer. Isso nada contra, mas segundo Salomão, ele não pode oferecer, essas coisas não oferecem paz de espírito, não consegue acalmar a alma do ser humano, sempre vai faltar alguma coisa, né? Eu nunca posso dizer que eu nunca conheci uma pessoa rica. Sempre que a gente fala a pessoa é rica, a própria pessoa fala, não, eu não sou rico, quem é rico é o outro, que é mais rico que ele. E veja, nada contra a riqueza, pelo contrário. A riqueza, desde que honesta, é uma bênção, né? E eu também nunca ouvi alguém dizer que, puxa, estou ganhando muito dinheiro, preciso dar uma reduzida nisso daqui. Não, é sempre mais, sempre mais, sempre mais. E veja, nada contra a ter patrimônio, não. Mas o que Salomão nos ensina é que, assim, você pode ter cada vez mais patrimônio, mas dificilmente a plenitude da vida virá disso, né? E o Eclesiastes nos diz que no lugar mais profundo de nós há uma fome, que é a fome da alma. Ele diz no capítulo 3, no verso 11, Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. E isso é muito legal, porque nós somos, né, a conjunção da matéria, da finitude da matéria, com o anseio pela eternidade, né? A gente queremos ser eternos, né? Deus pôs no homem uma fome por aquilo que não tem medida, que só pode ser saciada por aquilo que não é mensurável. Em outras palavras, a fome que Deus pôs no homem é a fome por ele mesmo, Deus. Então, esse vazio existencial, ele não consegue, o ser humano não consegue saciá-lo com coisas mensuráveis. O tamanho é tão grande, né? A necessidade é tão gigantesca, que tudo que é mensurável não preenche o vazio. O escritor russo Dostoiévski, ele fala a mesma coisa, né? O coração do homem tem um vazio do tamanho de Deus. E Santo Agostinho diz algo semelhante. Ó Deus, inquieto bate meu coração até que possa descansar em ti. Ou seja, a vida terrena é uma vida de inquietações, né? Quando que nós vamos descansar e ficar plenos totalmente? Quando a gente estiver com Deus, né? Sem Deus, tentaremos desesperadamente preencher esse espaço, que é o vazio do tamanho de Deus.
e tem diferentes formas, né, de tentar preencher isso. 4 delas são citadas no livro do Eclesiastes, né, que Salomão fala, só para a gente relembrar. Ele foi atrás do conhecimento, viu que conhecimento é bom, é legal, mas não preenche esse vazio. Foi realizar grandes projetos para ver se sentiria saciado, também é legal, mas não era. Entregou os seus prazeres, que assim, é gostoso, né, a gente sabe, mas não é isso que traz plenitude para a vida, e construir um legado para deixar para as próximas gerações. É legal? Claro, mas não é isso que vai preencher esse vazio do coração e da alma, né, das pessoas. E assim, o Salomão, veja, ele não condena esses caminhos, né? Parece que ele não tem intenções morais, né? Ele não fala que qualquer caminho desse é pecado. Aliás, não existe a palavra pecado no livro de Eclesiastes. Ele não está querendo dizer isso. Ele está relatando apenas a busca dele. Ele falou, cara, nada disso aqui preencheu minha vida. Não dá para preencher esse vazio com coisas do ser humano, com coisas tangíveis. A única coisa capaz de preencher esse espaço, né, que Deus colocou na nossa alma, é o próprio Deus. Você preenchê-lo com o próprio Deus, que é colocar o Deus nas nossas vidas. E não é só no momento que você vai à missa, que você reza à noite, é no dia a dia, no seu trabalho, quando você empreende algum projeto, quando você está falando com a sua família, quando você vai à missa, quando você reza, quando você está passeando, é Ele no seu dia a dia, né? Ele fala também que se Deus conceder algum nível de patrimônio para você, desfrute como um presente de Deus e não com uma recompensa pelos seus esforços. E veja, ele não está desmerecendo o esforço, não é isso. Ele fala assim, quando a gente desfruta, né, o nosso patrimônio apenas como uma recompensa pelos nossos esforços, a gente afirma que a gente merece o que está desfrutando, ou seja, é a chamada, né, daquilo que falam hoje de meritocracia. E ele, segundo Salomão, viver de acordo com apenas, né, o seu patrimônio, como se fosse só vindo do seu esforço, as pessoas ficam cada vez mais egoístas, ingratas, competitivas. E o resultado disso é o quê? Angústia, depressão, solidão, tédio. A gente vê no capítulo 4. E ele fala, né, quando a gente desfruta do que a gente tem como se fosse um presente de Deus, é bem comum, né, a gente ser levado a ajudar as pessoas necessitadas. As pessoas ficam mais sensíveis à dor do oprimido, quer fazer algo para aliviar as injustiças, para aumentar a justiça no mundo, e o resultado é satisfação, serenidade, paz, vontade e bondade. Ou seja, desfrutar de um patrimônio construído, achando que ele veio apenas do nosso próprio esforço, cara, você só vai querer buscar cada vez mais. Quando você chega à conclusão de que esse patrimônio construído ele veio como presente de Deus e do seu esforço, você tem uma vida mais plena, né? É isso basicamente, de forma resumida, que ele está falando. Então ele fala, cara, uma vida sem Deus, riqueza ou pobreza não faz sentido, né? Sem Deus os dias bons e os dias ruins também não fazem sentido. É Deus quem providencia tanto os dias de alegria quanto os dias de tristeza. Você vê lá no verso 11 isso. Os dias ruins chegam, para a gente lembrar dessas questões, e a gente sem respostas nem decide encontrar com Deus. Ele fala da injustiça do mundo, e uma das conclusões que ele chega na metade do livro, cara, o mundo é injusto, não faz nada sentido, não sei o que, e tal. E vocês devem conhecer uma unidade militar de elite do exército americano, que chamam os Navy SEALs, e é um treinamento duríssimo, né? Com parte desse treinamento, desses soldados, os instrutores submetem os alunos a situações nas quais eles se sentem altamente injustiçados. Qual que é o objetivo? É mostrar que na guerra e na vida, muitas vezes acontecem coisas injustas. Cabe aos soldados superar essa realidade.
Então não adianta a gente buscar, eu quero um mundo justo. Bom, justo para quem? Certo? Então, assim, o que nos cabe é saber lidar com essas injustiças. Então, no caso aí do soldado, nesse treinamento, ele tem que lidar com essas injustiças sem perder o seu eixo. Então, o Salomão fala, né, recomenda, olha, desfrute dos resultados que você conquistou ao lado de quem você ama, porque esta vida não tem sentido a não ser desfrutá-la, estando inteiramente dentro dela e agradecendo tudo a Deus. Mas o que é importante a gente ter em mente que o foco do Eclesiastes não é um convite a um estilo de vida, seja o que Deus quiser, irresponsável. A vida não tem sentido, então dane-se. Não. O livro do Eclesiastes não é uma ode à filosofia zeca pagodiana, que diz, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é isso. E tanto na época de Salomão, quando escreveu Eclesiastes, 3.000 anos atrás, e hoje, né, no cenário global que a gente vive, a gente vê, né, a loucura e insensatez que fazem parte do dia a dia. Né, que a gente está vendo aqui, guerra, fome, desastres ambientais. Né. Então, a gente, né, é claro que manter a saúde física bem é legal, mas não é só isso, a gente tem que buscar também a sanidade espiritual. E é mais do que nunca, né, tendo visto que a gente vê, né, no mundo, é tempo de a gente se reconectar com Deus. Parte da loucura, da insensatez, vem da desconexão com o Criador, nome pelo qual Salomão começará a chamar Deus. Então ele começou a chamar Deus de Criador. E essa busca pela sanidade mental, a gente percebe que muitas vezes a busca por respostas ela é infrutífera nesse mundo. E a gente precisa cada vez mais do conforto e da generosidade de Deus. Quer ver? A gente sabe que a distância do Sol para a Terra é de aproximadamente 150 mil quilômetros e que a luz demora 8,3 minutos para chegar até aqui. E daí? Né? O que o ser humano pede é um conhecimento que não apenas nos informe, mas um conhecimento que nos cure, que nos traga conforto. Com o Google, aí todas as respostas estão ao alcance de um clique. Então, assim, é muito fácil ter respostas. O que não é fácil é a gente formular boas perguntas e obtermos respostas que nos conforte, que nos cure. Isso é difícil, né? O Eclesiastes, ele termina, né, o livro acaba meio no ar, assim, não tem um grande final. É como grande parte dos livros bíblicos terminam, né? Assim, tem começo e meio, muitas vezes não tem um final, como é a nossa vida. Né? A nossa vida é difícil, é complexa. Na época que os textos bíblicos foram escritos também já era assim e vai continuar sendo assim. Né? A gente não tem respostas prontas. Por mais que a gente busque e tal, você não vai ter mesmo. Um dia a nossa vida acaba, né, sem ter uma conclusão. É como o livro de Eclesiastes também termina, não tem uma... então é isso que nós aprendemos, é isso que... Não, um dia acaba, né? Até porque como é que seria um livro bíblico que... Bom, então a conclusão é essa, o que nós aprendemos é isso. Isso é muito individual, né? Uma busca pela felicidade, depende de cada um. A interpretação é individual dos textos bíblicos. Ou seja, viver colocando Deus em primeiro lugar é um dos sentidos para temer a Deus. Temer não no sentido de ter medo dele, mas ter respeito a ele. E colocar Deus na nossa vida, tirando-o da caixinha, é um possível caminho para a cura das nossas ansiedades modernas. Ou seja, por que é que a gente coloca Deus dentro de uma caixinha, sendo que ele pode estar ao nosso lado 24 horas por dia, 7 dias por semana? Por que a gente guarda? A gente coloca ele na caixinha
e fala, eu vou tirá-lo quando eu for à missa, quando eu for rezar à noite, quando eu precisar de alguma coisa, eu tiro ele da caixinha, converso com ele, ponho ele de volta, fecho a caixa e falo, agora aguenta aí que eu vou cuidar da minha vida, que é viver de acordo com o mundo secular. Né? E segundo os profetas, alguns profetas falavam que não tem essa de mundo secular, sem Deus, e mundo sagrado com Deus. Só existe mundo sagrado com Deus. Olha que interessante. A gente tende a achar que quando eu vou para um projeto, quando eu vou trabalhar, quando eu vou estudar, não, esse mundo não tem Deus, é eu com a minha razão. Mundo com Deus é só quando eu vou rezar. Quando a gente tira isso e muda esse nosso modelo mental, quando a gente chega à conclusão que, assim, cara, se não existe mundo profano, mundo secular, só existe mundo sagrado, mundo com Deus, vocês podem notar, façam esse exercício, você começa a mudar um pouco o jeito como você lida com a vida, né? Então Deus está do meu lado? Está. Mesmo você não querendo, Ele está lá. E aí você toca a sua vida como se Ele estivesse sempre ao seu lado, porque Ele está. Não adianta você falar, não quero, não tem dessa, né? A gente vive, eu vi de um autor de um livro falando que ele vivia perseguido pela infinita bondade de Deus. É meio parecido, meio assim mesmo, né? Então, cara, Deus está com você. Tira Ele da caixa e deixa Ele do teu lado, né? Lembrando que Deus, Ele não livra a gente da aleatoriedade da vida e das injustiças e dos problemas. O que Deus faz, Ele nos ajuda a conviver com isso. Ele está sempre lá, do nosso lado, ajudando. Então, assim, mas como é que Deus permite isso? Eu falo, não, Deus permite ou não permite. A gente está aqui por algum motivo, e não cabe a gente ficar discutindo com Deus. Escuta, por que você fez o mundo assim, hein? Assim, quem somos nós? Não é? Quem somos nós para discutir isso? O que Ele nos ensina é, cara, não importa o que você passa, eu estou com você, e eu vou te ajudar a passar por isso, porque por algum motivo você tinha que passar por isso, né? Mas mesmo assim eu não entendo Deus. Pensa assim, um Deus que pudesse ser totalmente compreendido pelas pessoas, certamente não seria um Deus, né? Seria o quê? Uma projeção da mente e dos sentimentos humanos. Então um dia que eu chegar à conclusão que eu compreendi Deus, eu não quero mais esse Deus, eu quero o outro. Esse Deus já não me atende. Por quê? Porque é um Deus do tamanho do meu cérebro, é isso? Eu quero um Deus maior que o meu cérebro, eu quero um Deus que eu não compreenda, justamente por eu não compreender o que Ele é Deus, né? A gente vai até um pedaço, chega uma hora e fala, cara, não tem como a gente tentar compreender, né? E Salomão fala que a única coisa que consegue preencher esse nosso vazio é a vida com Deus, aonde a gente tem cura, a gente tem conforto. Continue tocando as suas coisas, fazendo as suas obras, trabalhando, estudando, sim, mas com Deus ao seu lado, né? E a gente, então, termina essa segunda parte do vídeo com uma recomendação que é reze como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. De novo, reze como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Ok? Muito bom. Então, obrigado por terem chegado até aqui, na segunda parte do livro do Eclesiastes, evidentemente que é um resumo. Eu recomendo demais que vocês leiam o livro, vocês vão ver mais em detalhes o que Salomão fala. É um livro que vale a pena ser lido e ser relido. Ok? Então, fique com Deus. Até o próximo vídeo aqui no Palavra S.A. Um abraço. O que você acaba de assistir é um resumo, está repleto de simplificações, mas a visão geral é esta mesmo. Agora, se você quiser saber como de fato tudo aconteceu, aí você vai ter que ler a Bíblia.